O programa a seguir é livre para todos os públicos. Boa tarde, caro telespectador, cara telespectadora. Sexta-feira, desculpe aqui que ainda estou fazendo as anotações, para não ficar perdido aí no tempo, senão o Marcolino depois me pega, né? Mas 22 de outubro, mais uma vez pensando em entrar na casa de vocês. Em verdade, há 2 programas de comemorarmos no programa 1000, tá pertinho, que Deus assim ilumine e eu possa fazê-lo, né? E mais uma vez agradecendo o carinho da audiência de vocês, essa preferência que nos concedem todas as sextas-feiras e depois também, né? Que muita gente está assistindo pensando posteriormente através do YouTube, né? Bem, vamos ao assunto da noite. E oxalá que chegue o tempo em que não seja necessário que programas como Pensando Nova Friburgo tenham que trazer o tema violência contra as mulheres para a bancada. Tomara que chegue esse dia. Infelizmente, apesar dos avanços, não só em relação à legislação, mas também devido à conscientização e mesmo repúdio de grande parte da sociedade, ainda é muito comum que as mulheres sejam agredidas. E quando falo em agressão, não estou falando só na agressão física, não. É importante que fique isso bem claro. E o pior de tudo, que grande parte dessa violência ocorre dentro do lar. No último dia 7 de agosto, completou 15 anos que a Lei Federal número 11.340, conhecida como Lei Maria da Penha, foi sancionada pelo Presidente da República. Lamentavelmente, essa lei todo mundo sabe que é uma das grandes ferramentas que foi instituída em proteção à mulher, né? Mas, lamentavelmente, menos de uma semana depois desse 7 de agosto, que é uma data que deve ser comemorada, porque foi um avanço importante, mais precisamente na sexta-feira, dia 13, ocorreu um grave exemplo de violência doméstica aqui na nossa cidade, ocasião que um homem matou a sua esposa, sua sogra e o seu sogro, né? Após o ocorrido, ouvi de uma amiga o seguinte: será que temos o que comemorar após 15 anos da Lei Maria da Penha? Essa amiga colocou em dúvida se valeu a pena comemorar, se essa lei realmente é eficaz, porque depois do fato, né, a gente sabe que um homem foi assassinado também, mas o alvo inicial foi a mulher. Isso está provado já pela polícia. A primeira atingida foi a mulher desse homem. A sogra parece que entrou correndo, levou também, e o sogro também, mas o alvo era a esposa. Então, é sobre essas e outras questões envolvendo a violência contra as mulheres que pretendemos responder esta noite, conversando com uma profissional com formação em assistência social, especializada em violência doméstica e que tem uma larga experiência. Tenho certeza que será um programa bem informativo. Daqui a pouco vocês saberão quem é esta convidada. Enfim, este é o tema do programa desta noite. Será que temos o que comemorar após 15 anos da Lei Maria da Penha ter sido sancionada? É uma pergunta que vamos ver se temos a resposta para ela. Mas antes eu necessito fazer um pedido a vocês e continuar com o chamado meu mantra, né? Inicialmente o pedido veio da Maibi Caristiato Frossar, que é diretora-presidente da Casa Madre Rosélia. Mas hoje é um pedido um pouquinho diferente, que ela me mandou há pouco. Então eu preciso do celular, que devia estar com ele desligado, mas ela me mandou há pouco, eu estava na reunião, eu não pude passar para o papel. No dia 7 de novembro próximo, das 11h30 às 14h30, será a Casa Madre Rosélia realizará um yakisoba, tá? Rumo aos 70 anos, a Casa Madre Rosélia está arrumando aos 70 anos. É uma yakisoba de frango, né?
O objetivo, deixa eu ler aqui, é angariar fundos para a compra de uma van para transportar as meninas para a escola. Quer dizer, um objetivo muito meritório, né? Que as meninas ficam na parte da manhã na Casa Madre Roseli e à tarde elas são encaminhadas para as escolas, mas eles têm a dificuldade, eles estão precisando de uma van para fazer esse transporte. Então o objetivo desse yakisoba é conseguir recursos para comprar essa van. Então repetindo, 7/11, das 11h30 às 14h30, Rua General Osório 226, em sistema de drive-thru, né? Não é presencial, não. Estão à venda os pontos de vendas para yakisoba, na própria Casa Madre Roseli, na Rua General Osório 226, na Gazone Móveis e Planejados, fica ali na Rua Monte Líbano e na Rua Lenro, tantas duas casas, todas muito conhecidas. No Nelson Floricultura, fica na Alberto Brown, Galeria São José, na loja 6. E Ex Culinária Japonesa, fica ali na Rua Lenro. E CBC no Kadima Shop, tá bom? Tem uma série de entidades que estão apoiando, tá? E ela mandou mais um recado, ela está dizendo que a venda dos ingressos começa agora no dia 22, na sexta-feira, dia que esse programa está aí no ar. Os membros do Rotary Suspiro também farão a venda e voluntários da instituição também, tá bom? Então é bom vocês saborearem um bom yakisoba de frango, uma carne bem leve, né? R$25 é um precinho camarada e ajuda a Casa Madre Roseli, tá bom? Dito isso, agora está na hora de eu desligar o aparelho para ele não atrapalhar e não tocar em hora errada. Agora vamos para o que eu chamo de mantra, né? Quem está acompanhando Pensando sabe que já é pela quarta semana seguida, vamos ao mantra que eu peço ao Marconi. Isso é o famoso mantra retirada da carreta abandonada há mais de 2 anos na Rua Bini, no Jardim Ouro Preto. Primeiro vou enfatizar nessa fotografia, vocês estão vendo que o mato já tem mato no carro, o carro está lá há mais de 2 anos, ele está na contramão. Se parar, como já aconteceu, um carro na mão, que ali é uma rua de mão dupla, se o carro parar ao lado da carreta na mão, ou seja, se o motorista parar de forma correta, ao lado da carreta, simplesmente não passa ninguém. Isso está há 2 anos, já vem do governo Renato Bravo, nada fez, e o governo atual também até agora nada fez. A desculpa da vez do secretário de Ordem e Mobilidade Urbana, que eu chamo de Secretaria do Minhoca, por uma dessas razões, é que ele não tem um instrumento legal para agir. Eu discordo totalmente dele e digo por quê. O Código de Trânsito Brasileiro, que é a Lei 9.503, no seu capítulo 15º das infrações, no seu artigo 181, inciso 10, prevê o seguinte: estacionar o veículo, impedindo a movimentação de outro veículo, ou infração média, sujeita a multa e remoção do veículo. O que ele está fazendo? Porque basta alguém estacionar do lado dele, do lado direito, que ele não deixa ninguém passar. Então, o secretário, para mim, está faltando coragem a ele, tá? Mas já tiveram aqui 2 vereadores que falaram comigo, não, ele disse que tem um projeto na Câmara que vai autorizar tirar, isso assim, assim. Pois bem, ontem à noite, eu estava no computador, até preparando o roteiro para esse programa, quando eu recebi uma mensagem via WhatsApp do sempre atento jornalista Gelan Guilan, me sugerindo que eu entrasse no site da TV Câmara para assistir algo que me interessaria. Imediatamente entrei no site da TV Câmara, né, que ele até me enviou o link, e estava começando, o vereador Zezinho do Caminhão estava começando a defesa de um projeto de lei, que eu não conheço o projeto de lei, mas eu sei que o projeto de lei é para permitir, na cabeça do secretário, a retirada desses veículos que estão atrapalhando a cidade. Esse é na Rua Bini, mas estão rolando pela cidade, tem um monte de lugar que tem carros abandonados aí, que o mato já tomou conta e o dono não vai mesmo apanhar de volta, porque muitos são carros velhos. E eu sei que o projeto foi aprovado por unanimidade, tá? E foi em votação única, então agora o projeto será remetido ao prefeito Johnny Maio para que ele sancione o projeto. Como o projeto veio do executivo, não há porque eu não acredito que o prefeito
crie óbice e o projeto será sancionado e entrará em vigor. Aí eu espero, já com essa ferramenta, que para mim é uma muleta que o secretário está querendo, que pediu, porque para mim não precisa, para ele retirar a carreta. Mas, enquanto a carreta estiver no local, eu vou dar uma de Silvio Santos, só acredito vendo. Então, enquanto a carreta estiver no local, eu vou continuar com esse meu mantra. O dia que ela sair de lá, eu vou parar, claro. Mas, enquanto isso, secretário, use a sua lei muleta, se assim você prefere, mas tire de lá, hein? Eu sei que a lei ainda não foi publicada, não entrou em vigor ainda, mas quando entrar em vigor, é bom que tire de lá, senão sua orelha vai continuar ardendo e a do prefeito Johnny Michael junto, né? Prefeito, a sua orelha também está na dança. Para mim, não precisava de lei nenhuma, porque o Código de Trânsito Brasileiro já permite a retirada. Mas já que o secretário quer uma muleta, ótima, que a lei venha e ele usa a muleta e tira a carreta de lá. Enquanto estiver lá, prefeito e secretário, eu continuarei falando, tá bom? Isso posto, vamos ao programa da noite. Será que temos o que comemorar após 15 anos da Lei Maria da Penha ter sido sancionada? E para conversar com vocês, estou recebendo a Cláudia Amaro Ribeiro Barbosa, que eu já conheço há longos anos, né? Cláudia, não vou falar muito não, bastante tempo, né? Bastante tempo. Digamos 20 anos, para ser no mínimo. mais exato. Ela é assistente social com especialização em violência doméstica. Agradeço a sua presença, Cláudia. Boa noite. Boa noite, Modesta. Eu que agradeço mais uma vez, acho que é a 4ª vez que eu venho ao seu programa. Sempre fico muito lisonjeada pelo convite, principalmente por tratar de um assunto tão delicado e, ao mesmo tempo, tão instantâneo quanto é a violência contra a mulher. Eu acho que, como você fala, há 20 anos que a gente se conhece, e nas 4 vezes em que eu vim aqui, 3 programas foi falar exatamente sobre isso, sobre o combate à violência doméstica. A primeira vez foi contra a criança e adolescente, na época eu estava no Conselho da Criança e Adolescente. A segunda vez foi contra a violência contra o idoso, né, que a gente estava instituindo o Estatuto do Idoso. Depois foi contra a violência contra a mulher, mas aí não era um programa que eu vinha sozinha, tinha outra pessoa falando sobre isso também, se não me acordo. E agora, mais uma vez, diante dessa instantânea violência que a gente vem vivendo e aumentando no dia a dia, e que você colocou muito bem, a nossa cidade, infelizmente, Nova Friburgo, é uma cidade que tem um número muito grande de vítimas de violência contra a mulher. Né? Ao invés de dizer assim, os homens são muito agressores, não, é uma dinâmica, né? Uma dinâmica que a gente vai poder falar um pouquinho. Você está acompanhada? Eu estou acompanhada do meu marido, Luiz. Luiz, Carlos, isso. Luiz Carlos, agradeço você, Luiz Carlos, estar presente. É sempre bom ter alguém para fiscalizar aí, porque se a gente falar alguma bobagem, você avisa a gente. É isso. Tá bom? Cláudia, você mesmo me informou através da mensagem que trocou no WhatsApp que as mulheres brasileiras, em particular, e parcela da sociedade, há décadas luta contra a violência contra as mulheres. Fale um pouco sobre essa luta que, pelo que você me falou, não é de hoje, né? Não, na realidade não. As mulheres, né, vêm lutando muito contra a violência desde a década de 50, tá? No Brasil. Vou ficar só no local Brasil. E as instituições não governamentais assumiram mais essa luta. Por quê? Porque no Código Penal não era instituída a tipificação da violência contra a mulher. 1916. Né? 1916, exatamente, o que veio mudar. Em 1996, as instituições não governamentais conseguiram abrir um processo na Comissão Interamericana de Direitos Humanos com o processo da Maria da Penha. Né? Era ela que era vítima. O marido dela tentou matá-la, simulando um assalto, atingindo ela na cama, com tiros na coluna, e ela ficou paraplégica. Não satisfeito, ela na cadeira de roda, ele tentou novamente, só que dessa vez empurrando ela da cadeira e tentando eletrocutar ela na hora do banho. Então, assim, diante de tamanha violência, né, uma coisa assim muito espantosa, essa Comissão Interamericana de Direitos Humanos, né, acionou o Brasil judicialmente para que o Brasil tomasse medidas contra a violência da mulher.
E aí foi feito todo um levantamento, essas instituições governamentais fizeram todo um levantamento para mostrar que era necessária a mudança da lei. Eu me lembro que eu, logo que comecei na minha profissão, era muito difícil, né, você conseguir fazer com que a lei entendesse a necessidade. Muitas vezes eram homicídios que aconteciam, né, a pessoa ia presa, mas aquilo não podia ser evitado antes, porque não tinha medidas protetivas. Então, qual foi o efeito da Lei Maria da Penha? Que nós vamos chegar nela. Isso. Ela veio trazer medidas protetivas reais para que a mulher possa ser protegida até pela própria justiça, coisa que antes não era possível ser feita. Vamos pensar bem, eu lembro que quando era garoto, quando eu falo garoto, aí tinha 8 ou 9 anos, houve um assassinato aqui em Friburgo de uma mulher. Uhum. E, na época, o que se falava é que ela teria traído o marido. E eu lembro que, naquelas conversas de adulto, que a gente, na época, antigamente, era aquele negócio, né? A criança não podia ficar no meio de conversa de adulto. Mas a gente ficava nele, né, de orelha espichada. E eu vi que um deles falando assim, puxa vida, mas ele está certo, ele está lavando a honra dele. Quer dizer, isso aconteceu, eu tinha 9 anos, aconteceu uns 60 anos atrás. Ou seja, você achar que tinha que matar para lavar a honra, como se honra se lava com sangue, né? Então, de certa forma, se a gente pensar, parece que a luta, que você disse que já começou nos anos 50, não foi em vão, porque hoje você não ouviria um absurdo desse, né? O Código Penal mudou, né? Mas as pessoas mesmo, hoje você ouve alguém falar isso? Ah, fulano lavou a honra porque matou alguém? Olha, só se for de uma estupidez, calma lá, né? Claro que não, de jeito nenhum. Eu acho que a questão toda é o poder da simetria. Porque a nossa sociedade, né, ela cultivava a figura masculina como poder de assimetria, ou seja, maior do que os outros. E a mulher ficava em estado de submissão. Se a gente for procurar saber qual é a história da mulher no Brasil, a gente vai ver que há muito pouco tempo, por ser histórico, dado histórico, a mulher passou a ter direitos a votar, né, direitos a frequentar a escola. Né? Então, assim, por que eu digo que historicamente é muito recente? Porque você fala da história normalmente em século. Você não vê história com 10 anos, 20 anos, 30 anos. A história você fala. Isso. Então, esse poder assimétrico... Tem que ter um distanciamento para você falar da história. Isso. Então, assim, você tem que se distanciar no tempo para ver qual foi a evolução daquela cultura. E a cultura que nós tínhamos, né, era essa. A mulher, ela ficava em casa, ela não saía, ela não trabalhava. Mas como não saía e não trabalhava? Essa é a história da Revolução Industrial, diz que as mulheres, desde o final do século XIX, já estavam nas fábricas, aqui trabalhando em todos os lugares. Aqui né? Em Friburgo você tem fotos aí mostrando... da década de 20, exatamente. Um monte de crianças, isso, adolescentes, isso, trabalhando nas fábricas. Exatamente. Então, assim, como que você diz que as mulheres não saíam para trabalhar? Não eram todas, porque muitas trabalhavam. Saíram. Às vezes eram em casa, né? As famílias mais humildes lavando roupa, passando roupa para fora, cozinhando para fora. Então, assim, eu já escutei muito, né? Ah, porque a mulher fez isso porque merece, né? Antigamente tinha isso. Tinha essa conversa. Tinha. A mulher merece apanhar. Tipo aquela história, se apanhou porque merecia, não é? Fez porque estava certo, né? Na questão da violência sexual, por exemplo. Porque estava com uma roupa indecente e tal, como se não fosse direito da pessoa andar vestida como ela queira e o respeito àquela pessoa ser independente da sua questão de gênero. Eu já defendi isso, é até uma coisa que a gente... É claro que a sociedade no Brasil isso não é comum, mas eu conheci no Rio, nos anos 70, quando eu estudei, eu tinha um colega que a família dele era de finlandeses. E eles tinham um hábito, ele convidou para a gente passar um final de semana, passei mais do que um até na casa deles lá em Penedo. Ele falou para mim, você não estranha que você vai chegar lá, mas lá as pessoas andam nuas dentro de casa. Aí um falou assim, que horror, isso aí é um estímulo ao ataque sexual. Eu falei, não. Se a mulher andar nua e não quiser nada com o homem tem que ficar quieto. Olhou, tá bom, mas tem que ficar quieto. Tem que parar com essa mania de achar que a mulher está provocando. Ninguém provoca ninguém.
Isso traz mais uma vez aquela questão da cultura de que a mulher é vista como um objeto. É um objeto, e não é o caso. E não é o caso. Bem, agora vamos entrar nessa famosa lei federal número 11.340, de 7 de agosto de 2006, que se tornou conhecido como Lei Maria da Penha, porque você já explicou, né? Isso. Em homenagem a uma lutadora que ela lutou muito. Muito. A sua introdução é bem afirmativa. Eu vou ler só a sua introdução, né? Aquele trechinho que está lá em cima da lei justificando a Isso, sua. Exatamente. Diz assim, abre aspas, cria mecanismo para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher nos termos do parágrafo 8º do artigo 226 da Constituição Federal, da Convenção sobre a Eliminação de todas as formas de discriminação contra as mulheres e da Convenção Interamericana para prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher. Deve ter sido essa que foi estimulada. Exatamente. Dispõe sobre a criação dos juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher, altera o Código de Processo Penal, Isso. que é aí que você falou, né? Isso. O Código Penal e o Código de Execução Penal de outras providências. Ou seja, a lei é muito clara, né? Ela veio realmente para fazer uma mudança. A legislação penal. Isso. Por quê? Porque o homem cometia a agressão contra a mulher, ele ia preso por causa do flagrante delito, porque lesão corporal era crime. Depois de algum tempo, ele era solto, né? Ia responder ao juizado especial criminal, doando cesta básica para alguma instituição ou prestando algum serviço comunitário. E depois ele cometia mesmo a violência, porque aí a mulher voltava para casa, ela não podia sair de casa, ela não tinha nenhuma medida protetiva que assegurava a ela e aos seus filhos o direito de estar livre da presença daquele agressor. E tudo isso a Lei Maria da Penha vem trazendo como possível agora. Então, assim, se cometer uma agressão e a mulher denunciar, porque eu acho que isso é o que é o mais importante, a cultura dos últimos 15 anos, né, fomentou muito, junto aos órgãos públicos, às instituições que trabalham por direitos humanos, a possibilidade da mulher vítima ter a coragem de denunciar para poder se livrar dessa situação. Por quê? Porque existe uma questão muito séria nos relacionamentos, que é a figura da mulher, né, se sente dependente emocionalmente daquela situação. Muitas vezes não é nem a dependência financeira. Muitos casos são dependência financeira, mas muitos não é. Muito é dependência emocional. É a mulher dizer para ela mesma que ela está se punindo, permitindo que um homem agrida ela, que a mulher está sendo vítima de todo tipo de violência, se sujeitando a um relacionamento que muitas vezes esse relacionamento não vai contribuir em nada, nem para ela enquanto pessoa e muito menos para a prole, que vai estar assistindo tudo aquilo e muito provavelmente quando forem adultos serão reprodutores desse estado de violência. Então, acho que esse trabalho dos últimos 15 anos, em todos os níveis institucionais, é exatamente para poder fazer com que a mulher tenha a sua independência emocional também. Saiba aonde ir, como buscar o seu direito e não se deixar vítima de relacionamentos abusivos, porque tanto existe relacionamento abusivo do homem para a mulher, quanto da mulher para o homem também. Só que, assim, em relação à mulher para o homem, as evidências, né, mostram que é muito maior. Saiu logo essa semana que passou o Dossiê Mulher, que é o Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro, estava até no jornal A Voz da Serra, apresentando esses dados formais, um pequeno histórico, com dados de porcentagem, o quanto a violência psicológica, né, ela é assim, muito tênue, porque ela começa subjugando a mulher, né, tratando mal a mulher, com palavras de baixo calão, insinuando situações em que a mulher está no estado em que ela não deveria estar, porque ela é burra, porque ela é jumenta, porque... Então, assim, essas coisas são violência psicológica. Nós vamos voltar a falar já, porque eu vou ter que fazer uma coisa que preciso ir para um rápido intervalo, senão pois não. Os nossos patrocinadores Isso. Não gostam, né, o Marcolinho? Está na hora, não dá? Então vamos para um rápido intervalo, voltamos já.
Acesse tvzoom.com.br e fique por dentro das principais notícias de Nova Friburgo. Agora também em um portal de notícias, tvzoom.com.br. A sua notícia na internet. Associe seu negócio a boas oportunidades. A Cianf. Seja associado e descubra as vantagens de pertencer a um grupo que incentiva o empreendedorismo, o desenvolvimento e a cidadania. Na Cianf, sua empresa terá acesso à divulgação, serviços profissionais em várias áreas, convênios e descontos exclusivos. Não perca tempo. Associe-se já. A Cianf. Seu sucesso começa aqui. A União Mundial tem uma história de tradição e qualidade. Atuando no mercado de ferragens desde 1988, buscamos inovar nossos processos cada dia mais. Um parque industrial com mais de 10 mil metros quadrados, bem planejado, com maquinários de última geração e uma equipe altamente qualificada. Com uma produção de grande escala, atendemos e distribuímos nossos produtos para todo o Brasil, levando mais beleza e qualidade para a sua casa. Fique ligado em nossas redes sociais e conheça a União Mundial. Uma boa aparência é essencial para se causar uma boa impressão e pode fazer a diferença entre o fracasso e o sucesso. Um belo sorriso pode ser decisivo entre o sim ou o não. Em Nova Friburgo existe um profissional especialista em transformar sorrisos. Dr. Gleidson Arouca é o único membro da Sociedade Brasileira de Odontologia e Estética de toda a região. Venha conhecer as vantagens que um especialista pode oferecer. Tudo dá certo com um belo sorriso. Importante que você começou a falar sobre a violência psicológica, porque quando se fala em violência, muita gente fica na cabeça que violência que se fala, a lei de Maria da Penha ou a violência contra a mulher, doméstica contra a mulher, somente significa a famosa agressão física, que não é, são vários tipos de violências que a violência física talvez seja o fechamento, né? Mas nós temos várias formas de violência contra a mulher, né? São vários tipos de violência. Nós temos a violência física, a violência moral, a violência psicológica. Que essa você estava falando, isso, né? A violência patrimonial e a violência sexual. Que isso muita gente... A violência patrimonial, a gente sabe que tem muitas... Eu estou falando, hoje mesmo eu estava conversando, quando eu saí da fisioterapia, eu parei lá na entidade que eu faço parte, e nós estávamos com uma pessoa que estava fazendo um pedido a gente, né? Essa entidade tem... A gente presta bastante ajuda. E era um caso em que a violência patrimonial. A mulher trabalha, olha só, a mulher trabalha, o marido não faz porcaria nenhuma. No final do mês, ela é obrigada a entregar o salário para ele. Aí a pessoa estava pedindo para a gente ver se podia ajudar a mulher a adquirir certa coisa, que ela não tem direito ao dinheiro. Aí eu falei, a primeira coisa que ela tem que fazer é ir fazer uma denúncia contra esse marido, porque isso é uma forma de violência. Ela, na realidade, ela está sendo vítima de 3 tipos de violência contra a mulher. A violência psicológica, a violência moral, que é o dano, né? E a violência patrimonial, porque é um dano, mas é um dano erário, porque você não tem direito a utilizar, né, o produto do seu trabalho, que é o seu salário. E aturar um vagabundo dentro de casa, que a gente conhece o caso. Entendi. Então, assim, o que eu digo é o seguinte, toda mulher que é vítima de violência, a violência ela começa no ascendente. Ela começa primeiro com uma pequena acusação, com uma pequena discussão, com uma pequena briga, já é uma violência psicológica, dali parte para ofensas maiores, até que um dia, né, um dos dois desse casal parte
para cima fisicamente. Mas antes da violência física acontecer, normalmente já aconteceu a violência psicológica e já aconteceu a violência moral. Lógico que muitas vezes a violência moral também tem a ver com uma violência extrafamiliar, né? Que às vezes a mulher é ofendida no meio da rua, né? Antigamente não tinha problema, o homem dava uma cantada na mulher no meio da rua, hoje em dia isso é um dano moral, né? Você instigar, né, a mulher a alguma atitude sexual, fazer insinuações sobre atividade sexual, isso é importunação. Né? Então, nos ônibus, por exemplo, os homens às vezes encostavam nas mulheres propositadamente, e isso está tipificado agora também. Então, assim, a mulher chegou a um determinado ponto na nossa sociedade que ela necessitou, né, que as instituições legislativos, judiciários se unissem para poder colocar esses direitos, que seriam direitos naturais, como leis, e a gente ainda tem dificuldade dessa lei ser cumprida, porque muitas vezes o juiz determina uma medida protetiva para a mulher, do homem manter a distância, e ele não mantém. Então, muitos casos de violência contra a mulher acabam em feminicídio exatamente porque o agressor, ele não cumpre o que a lei determinou. Então, assim, por que agora a violência psicológica se transformou também num crime? Exatamente por isso, porque você tem como parar aquela pessoa. Se bem que se você encontrar no relacionamento um tipo de personalidade que possa ser um psicopata, por exemplo, ele vai agredir aquela mulher até chegar ao ponto de matar. Vai. Entendeu? Infelizmente, a gente não tem como estar escrito na testa, né? Tipo assim, eu sou violenta ou eu sou violento, porque tanto o homem quanto a mulher, eles vêm de lares onde, às vezes, a violência é difundida. A violência ela não acontece de uma hora para outra. Ela tem todo um processo de dinâmica, entendeu? Que vai sendo criado nesse relacionamento. Às vezes por hábitos errados, às vezes por conjunturas intergeracionais, e a pessoa passa a repetir e com certeza vai aparecer no relacionamento a dois. Por isso que quando você fala na violência contra a mulher, você normalmente liga a violência à mulher, não a violência extrafamiliar, né? Mas sim a violência de rua. Não, ela acontece muito mais dentro de casa, com o ex-companheiro, com o marido, com o namorado, e principalmente agora com o namorado. A juventude hoje em dia tem vivido e experienciado muito essa questão da violência contra a mulher nos relacionamentos, porque os relacionamentos hoje, eles têm uma questão de duração. Não vai aqui nenhuma crítica à cultura dos jovens, não. Tá? Mas é a questão da duração. E muitos terminam exatamente por isso, porque existem violência. Eu já visualizei na rua um casal de jovens se agredindo. E era só dois namorados. Então, você imagina que ponto chegariam se fosse no dia a dia. Isso aí a gente tem que reconhecer que no passado não acontecia. Não acontecia. Existia um distanciamento. Para ver essa aproximação, demorava-se mais tempo. Mais tempo. Hoje, eu estou falando também, não sem criticar o momento que a gente está vivendo, porque tudo, a cultura é dinâmica, a sociedade é muito dinâmica, mas hoje a gente vê o rapaz sai para a balada, encontra a menina na balada e no outro dia já estão morando junto. Isso. É tudo muito rápido. O que um conhece em relação ao outro? Exatamente. Aquele que namora mais tempo, noiva, já acontece, agora imagina nesses relacionamentos assim, digamos, dinâmicos demais. É uma coisa. O Marconinho, sabotando a laje. Tem uma questão que a gente não fala, né? A gente está falando muito da violência intercasal. Mas existe uma violência contra a mulher que também acontece, a gente sabe de casos. Eu mesmo tenho uma casa de abrigo de idosos aqui para o Boca, que eu me dou muito bem com eles. E nós temos idosos lá que estão lá porque eram agredidos dentro da família. São idosos que são agredidos. Mesmo crianças e adolescentes. São mulheres idosas, crianças e adolescentes, que não são agredidas pelo seu par, mas por membros da família. Isso também é uma forma de violência contra a mulher. É uma violência contra a mulher. As idosas, né? Infelizmente, as estatísticas dizem claramente sobre isso. Os homens idosos morrem mais
do que as mulheres idosas. As mulheres idosas, elas vivem mais, por incrível que pareça. Isso é um dado estatístico. A média de vida é mais, pelo menos 6 anos a mais. Isso. Então, o que acontece? Muitas vezes, e hoje em dia a gente vê muito isso, porque aí está mais no Estatuto do Idoso, por ser um segmento de idoso, né? Mas está também tipificado a violência contra a mulher idosa, porque às vezes os filhos cometem essas violências contra a pessoa idosa sem perceber que estão cometendo. E aí cometem abuso financeiro, né? Porque muitas vezes os filhos não conseguem manter a sua vida individual e a sua independência econômica, retornam para a casa dos pais. E aí aquele idoso fica subjugado por manter toda a família com o seu dinheiro e muitas vezes deixa de comprar o seu remédio, porque qual é a mãe que vai querer ver um filho, né, passando necessidade? Muitas vezes deixa de fazer para si para fazer por outro. E acontece que isso é um abuso financeiro. Todo pai, toda mãe quer ajudar o seu filho, mas chega num determinado ponto da vida que às vezes aquele dinheiro, aquela aposentadoria tão suada é necessário para medicamento, é necessário para a manutenção de vida daquela pessoa e às vezes o idoso fica subjugado dentro de casa, com todo mundo menosprezando, ninguém dando atenção, carinho, amor e zelo. É aquele muitas famoso vezes por causa vai disso. almoçar lá na varanda. Isso, exatamente. Então, assim, nesse ponto, a Lei Maria da Penha também veio ajudar bastante, porque sendo mulher, ela também é alcançada por essas tipificações e por esse direito. As crianças cometem violência sem respeito. Muita gente não sabe disso. Mas que a Lei Maria da Penha só é para atuar em relação ao casal. Não é só isso. Não, as pessoas da família também, porque a Lei Maria da Penha, ela tipifica crimes que acontecem dentro da família. Então, assim, se você tem um sobrinho que vitimiza uma tia mais velha, né, uma sobrinha isso tudo também é violência contra a mulher. Muita gente confunde, acha que não. Não, é só no relacionamento. É mais para o relacionamento, porque as estatísticas, as incidências de violência mostram isso. Mas isso acontece fora do âmbito do casal, acontece dentro da família, de um filho contra a mãe. Não tem, dentro do próprio dossiê, tem um caso que o rapaz chega drogado em casa e tenta manter relação sexual com a própria mãe, ou seja, uma tentativa de estupro do filho contra a mãe, uma mãe mais velha. Ele está fora de si, ele não sabe o que está fazendo. E a mãe relatando numa denúncia, né, o que estava acontecendo. Então, assim, esse filho tem que ser retirado de casa, essa idosa tem que ser retirada da casa. E antigamente, sem a Lei Maria da Penha, isso não era possível. Ela tinha que conviver. Ela tinha que conviver. Eu conheço casos em Friburgo de pessoas, claro que isso foi denunciado e a situação mudou, o idoso, a aposentadoria era um sobrinho, você falou sobrinho, né? Esse caso também é antigo, eram 2 irmãs, a mãe morreu, o sobrinho era um quarentão, ele é um quarentão, agora já está com 50 anos. Ele não trabalhava, a mãe vivia nas custas da mãe. E resolveu viver nas custas da tia, conseguiu pagar o cartão de aposentadoria dela, e a idosa passava necessidade e ele esbanjando dinheiro na rua. Até que foi denunciado, que isso é outra coisa importante, que você falou que a denúncia é parte da mulher, mas denúncia, por exemplo, se você está num condomínio e você está vendo uma mulher ser agredida, inclusive já existe projetos no Congresso, né, para obrigar que o síndico denuncie. A gente tem o Disque Denúncia, né, que você pode fazer, 180, né? Na realidade, o Disque Denúncia 180 é direitos humanos, né? Você pode fazer na delegacia, você pode fazer nos órgãos, né, que tem de proteção à mulher. Em Nova Friburgo, a gente tem a DEAN. Vamos chegar lá já na DEAN, vamos lá. E a gente tem também os órgãos públicos que fazem esse serviço. A gente vai falar e hoje também tem uma instituição não governamental que também atende, entendeu? Em Nova Friburgo já há muitos anos. Deixa eu ver como é que está o nosso tempo. Ainda podemos falar bastante ainda. É uma outra crença que tem, Cláudia, que existe um mito de que a violência contra a mulher é provocada muito mais pela falta de dinheiro, pelas dificuldades econômicas. Isso é uma crença
ou a violência... Eu sei que de vez em quando aparece na televisão um caso ou outro aí, né, de famosos, né, e dando confusão. Eu não vou ficar citando o nome, mas de vez em quando a gente vê, né? Famosa, levou uns tapas do marido, não sei o quê. Mas você que trabalha com conhece bem o assunto, a violência é típica dos mais pobres ou não é bem assim? Isso é um mito. É um mito muito grande. Toda violência, todo processo de violência, e principalmente a violência doméstica, ela é extremamente democrática. Ela atinge todos os âmbitos socioeconômicos. Isso é um mito, não existe essa questão. Pelo contrário, eu vou falar isso de uma forma assim que pode ser mal interpretada, mas no castelo os muros são altos e pouca gente fica sabendo do que está acontecendo. Às vezes por medo da questão patrimonial, às vezes por medo da má fama, muita questão familiar, por causa do nome da família, e a gente sabe que isso não é verdade, né? A gente que trabalha com violência, a gente sabe que a violência ela é mais anunciada nas famílias cujo poder financeiro é menor. Né? Igual aquele ditado antigo, quando a necessidade entra pela porta, o amor sai pela janela. Tem um ditado antigo, né? Antigo, Então, assim, muito antigo. Mas isso é uma realidade, sim, só que a gente tem muita situação, Modesto, em que as famílias socioeconômicas privilegiadas também vivem muita violência doméstica. É porque, querendo ou não, o homem violento, você mesmo está dizendo algo importante, né? Nessas famílias mais célebres, né? Então pega muito mal, né? Pega muito mal a mulher denunciar, por exemplo, vamos supor, vou colocar assim uma coisa bem difícil de acontecer, mas já vi acontecer. A esposa de um juiz denunciar uma violência doméstica. Imagina, é muito complicado. O que envolve, né? Por exemplo, um juiz, um defensor do direito, aquele que vai julgar, né, o que é melhor para uma pessoa. Como que ele pode ser denunciado? Um médico, por exemplo, que cuida da vida de outra pessoa. Eu estou colocando assim duas profissões, né, que eu já vi acontecer, já presenciei, já tive que trabalhar e tudo. Então, assim, é muito complicado. O próprio policial, por exemplo, né, o policial trabalhando, atuando, um caso de violência doméstica dentro de casa. Como que você faz para trabalhar isso? Então, eu digo assim, existem caminhos, existem cuidados, existe proteção, basta as pessoas procurarem os órgãos que estão aí trabalhando diuturnamente para atender essas vítimas e essas pessoas que precisam muito de uma terapia, de um acompanhamento psicológico. Você pode reverter essas situações. Quando não chega ao caso de violência máxima, você tem como reverter, cuidar dos membros dessa família, de repente até para que exista uma reorganização do quadro e as pessoas possam reaprender a cuidar um do outro, a lidar um com o outro. Isso é possível. Vamos falar agora sim, vamos começar agora a entrar na parte institucional, né? Um dos mais conhecidos instrumentos públicos de combate à violência contra a mulher é a chamada DEAN, né? Isso. A Delegacia de Atendimento à Mulher. E, pelo que eu sei, elas antecederam a própria Lei Maria da Penha, né? Isso. Já existia um DEAN há mais tempo. Isso. Aí eu pergunto a você, até que ponto elas são importantes nesse combate? Existem outros instrumentos públicos que realizam esse combate? Sim. O poder de polícia fica com a DEAN, né? Com a DEAN e com a PM, que é a busca, a apreensão, o flagrante, né? Agora, a DEAN sempre foi importante e agora, mais do que nunca, é mais importante ainda, porque muitas mulheres já têm coragem de chegar lá e serem bem atendidas. Porque antigamente a mulher chegava na porta de uma delegacia para fazer uma denúncia de que o marido tinha apanhado, muitas vezes ela ouvia dos próprios policiais, apanhou porque mereceu, imagina o que fez para chegar desse jeito. Hoje em dia não, hoje em dia existe toda uma capacitação aos policiais que estão ali trabalhando para acolherem, né?
para acolherem essa mulher vítima, entender que aquele processo de violência que ela está vivendo é uma coisa costumeira na vida dela, que ali não é a primeira vez que ela apanhou ou que foi vítima de violência psicológica. Aí eu tiro um pouco a questão do abuso sexual, porque o abuso sexual já é uma coisa mais séria e se a mulher se impõe, é mais difícil, a não ser que seja sobre o uso de força, né, coação, arma, né, uma arma branca, uma arma de fogo, coisas assim. Aí é mais extrafamiliar. Mas existe muito abuso sexual dentro dos relacionamentos. Do próprio casamento, pelo menos é o que eu imagino. Eu entendo que se a mulher não quer realizar um ato sexual naquele dia e o marido obriga, isso para mim é um abuso. Isso, é um abuso sexual. Tem que ser sob consentimento. É consentido, então, tudo que não é consentido se não é consentido é abuso. Exatamente. Tudo que não é consentido é abuso. Então, você falou muito bem, a DEAN, ela é necessária? Muito. Por que ela existe antes da Lei Maria da Penha? Porque as agressões físicas eram muito graves. Eu mesmo já acompanhei mulheres, todas marcadas, que não queriam ir à DEAN porque tinham vergonha dos policiais. Eu, enquanto assistente social, já tive que ir junto para que aquela mulher pudesse fazer o depoimento dela, porque elas se sentiam maltratadas. Então, a DEAN hoje é uma porta aberta para essa mulher que é vítima de violência. E a gente tem visto, pelo menos no noticiário, né, locais, né, a gente vê, dificilmente você não vê durante a semana 2, 3 prisões de um agressor. A DEAN... Me parece que aqui na nossa região, a DEAN tem sido muito útil, porque a gente vê bastante notas sobre a atuação da DEAN, né? Sim, são profissionais comprometidos, tá? Éticos, inclusive. Eu conheci algumas delegadas que passaram por aqui na época que eu estava na prefeitura atuando como assistente social, e eu vejo que eles trabalham diuturnamente, porque eles recebem muitas denúncias, eles têm que apurar, eles têm que ir no local, eles têm que conversar, as pessoas têm que fazer os seus depoimentos. Então, eles trabalham muito e trabalham muito bem. Assim como tem o Centro de Referência da Mulher, que é um órgão público, está dentro da prefeitura, né? E eu conheço a história desse centro de referência, que começou como Núcleo Integrado de Atendimento à Mulher em 1997. Foi até uma colega, Cláudia Rodrigues, que começou o trabalho lá. Lembra da Cláudia? Isso, lembra da Cláudia? Então, claro. Ela começou esse trabalho, a sala era toda rosinha. Não sei se ela já se aposentou. Ainda não. Está na luta ainda? Ainda na luta. Então, Cláudia, meus abraços. Isso. Então, assim, eu me lembro muito bem que a gente ficava espantado com o que a gente começava a receber. A diferença, Modesto, é que a delegacia, ela rompe o flagrante. E os órgãos governamentais trabalham com busca, trabalham com atendimento espontâneo. Então, se a mulher vítima não quiser ir até o Centro de Referência da Mulher buscar ajuda, a gente não pode dentro da casa tirar as pessoas. Mas a DEAN pode. E eu acho que você falou uma coisa interessantíssima. Antigamente você dizia que história de marido e mulher você não mete a colher. Agora tem que meter, agora você precisa prestar atenção, porque muitas vezes o grito de uma mulher pode ser o último grito dela. Olha, tem já alguns anos, isso aí tem uns 6 anos. Eu morava num condomínio, não cabe dizer o nome agora, até porque eu não moro mais lá, mas nós tínhamos um caso, 2 blocos à frente do meu, que eu vi um dia o homem estapeando a mulher pela janela, na cozinha. Eu passei a prestar mais atenção. Aí, à noite, num sábado, eu estava no computador, às 2 horas da manhã, eu estou ouvindo uns gritos. Ele estava batendo nela. Eu simplesmente peguei o telefone, liguei por um amigo meu policial, falei com ele, falei assim, não estou ligando nem para um 99 não, estou ligando para você. Você que você está de plantão aí. Foram lá, pegaram o cara na boa, meteram na gaiola. Depois simplesmente, sabe o que ele fez? Ele ficou tão envergonhado que no outro dia todo mundo estava sabendo. E ele sabia que foi eu que denunciei, sabia. Eles mudaram. Não sei se estão juntos, se não estão, mas... Marcolinho, está na hora do segundo intervalo, não estamos? Vamos embora. Associe seu negócio a boas oportunidades. A Cianf.
Seja associado e descubra as vantagens de pertencer a um grupo que incentiva o empreendedorismo, o desenvolvimento e a cidadania. Na Acianf, sua empresa terá acesso à divulgação, serviços profissionais em várias áreas, convênios e descontos exclusivos. Não perca tempo. Associe-se já. Acianf, seu sucesso começa aqui. Quer realizar o sonho do 0 km ou dar um upgrade para a versão mais atual? Conheça o Ciclo One, o novo modelo de financiamento do Banco Toyota, sem parcelas mensais, que vai te ajudar a adquirir o SUV que todos estavam esperando, o novo Corolla Cross. Corolla Cross XRE, com seu seminovo de entrada, mais 2 anos sem parcelas mensais, mais parcela única ou recompra garantida. Isso mesmo, o melhor do novo Corolla Cross, sem parcelas mensais. Muito mais segurança, conectividade e versatilidade. Venha para Toyo Serra e agende agora mesmo o seu test drive. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Uma boa aparência é essencial para se causar uma boa impressão e pode fazer a diferença entre o fracasso e o sucesso. Um belo sorriso pode ser decisivo entre o sim ou o não. Em Nova Friburgo existe um profissional especialista em transformar sorrisos. Dr. Gleidson Arouca é o único membro da Sociedade Brasileira de Odontologia e Estética de toda a região. Venha conhecer as vantagens que um especialista pode oferecer. Tudo dá certo com um belo sorriso. Acesse tvzoom.com.br e fique por dentro das principais notícias de Nova Friburgo. Agora também em um portal de notícias. tvzoom.com.br. A sua notícia na internet. Às vezes acontece. Estamos retornando. Agora vamos falar do nosso município, né, o Cláudio. São conhecidos dados recentes em relação à violência contra a mulher na Nova Friburgo? Se existe, quem coletou? A propósito, o município tem políticas públicas efetivas nesse combate? Sim, tem. Desde a década de 90, tá? As pessoas criticam muito, né? Talvez pela falta de efetividade, pelo número reduzido de profissionais, por pessoas que às vezes assumem um emprego e depois de um tempo são retiradas, às vezes fazem capacitação e não passam essa capacitação. Mas dentro do serviço público, dentro da Prefeitura de Nova Friburgo, a gente tem trabalho e ação social no combate à violência contra a mulher desde a década de 90. E isso é uma construção. Nós temos o programa de atendimento à mulher, dentro dos programas de atendimento da área de educação, da busca ativa, da saúde, né? A gente tem um documento que ele é obrigatório a ser respondido pelo médico ou pela equipe de enfermagem quando a mulher chega lá, que é percebido que ela é vítima de alguma violência física ou sexual, que é a notificação compulsória. Tá? Eles são obrigados a fazer. Eles são obrigados a fazer. Isso é um compromisso, né, do Brasil, dos médicos e todos os profissionais de saúde. Eles podem fazer isso. Muitos profissionais, às vezes, se negam a fazer a notificação compulsória porque eles acabam envolvidos no processo, como às vezes testemunha. Então, muitas vezes, deixa de fazer. Mas você tem os Disque Denúncia. Friburgo tem o Tecle Mulher, que funciona desde a década de 90, antigamente era o Ser Mulher, e vai aí os parabéns para a Laura Muri, que está completando 10 anos com Tecle Mulher e a equipe dela toda lá, que atende muitas mulheres vítimas e eles encaminham para os órgãos que existem. Ainda existe toda uma questão de tabu para as mulheres falarem sobre as suas vitimizações, né, que são agredidas, que são ofendidas pelos próprios maridos ou pelos seus namorados. Apesar de toda a mídia trabalhar com isso, nós temos aí meses, né, que são dedicados às mulheres e muitas vezes as mulheres têm medo, exatamente por causa dessa dependência emocional que elas têm no relacionamento. Medo de se separar porque os filhos estão pequenos, medo de passar alguma necessidade porque a renda familiar não vai comportar o mesmo nível de vida que levava antes. Mas é preciso que a mulher entenda que, enquanto ela estiver calada,
o processo da violência permanece. Principalmente os danos. Dados, vocês têm dado, por exemplo, percentual de... Tem. Eu procurei saber, não de antigamente, mas mais atual, foi apresentado até, inclusive, numa audiência pública que teve na Câmara. O CREM, por exemplo, no ano passado, teve 102 atendimentos a pessoas, a mulheres, sendo que desses 102 atendimentos, você divide o tipo de violência que existe. A maioria, 99%, são violências psicológicas, tá? 40 e poucos % de violência física. Então, do ano todo do CREM, do Centro de Referência da Mulher, a gente tem 102 atendimentos. Hoje, né, conforme foi demonstrado na audiência pública, são 103 casos até 18 de outubro. Isso sem contar dos dados da DEAN, que aí os dados da DEAN são dados governamentais, e saiu agora no dossiê do ano passado todos os dados. Basta entrar na internet e colocar dossiê Mulher 2021, que você vai ver todos os quadros comparativos de violência, inclusive dos feminicídios. Está tudo lá há muitos anos que as instituições vêm trabalhando, trazendo ao público todos esses dados estatísticos muito bem trabalhados, porque são esses dados estatísticos, Modesto, que vai fazer com que a gestão pública possa atuar. Vai saber, inclusive, tem manchas no estado onde é maior o número de violência em determinados bairros. E aí o gestor público sabe que naquele bairro ele tem que ter um núcleo de atendimento à mulher, ele tem que ter mais profissionais atuando para fazer maiores esclarecimentos. Então, mas aqui, Friburgo é a mesma coisa. Friburgo, por exemplo, no contexto do estado, Friburgo está mais ou menos dentro da média da violência, é mais violento, menos violento? É um município de grande violência contra a mulher, infelizmente. Dentro do dossiê você vê isso. Lógico que tem outros municípios, Nova Iguaçu, Duque de Caxias, a própria cidade do Rio de Janeiro, a Baixada Metropolitana, mas com certeza 2 municípios da região serrana, Nova Friburgo tem um índice de violência contra a mulher muito alto. E aí é preciso que as autoridades, né, o gestor público, possa estar ampliando a atuação. Nós temos o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, que durante muito tempo ficou inativo, tem pouco tempo que voltou a ser reativado. Eles tentam fazer um trabalho de promoção de dados, levando propostas para que o município aprove dentro dos seus programas de orçamento. Eu não sei, porque eu estou fora do serviço público já há algum tempo, então eu não posso te dizer exatamente hoje se já foi ampliado, mas vi estudos para que a gente tivesse já um centro de atendimento integrado à mulher, ou seja, que a gente também tivesse um local onde aquela mulher vítima pudesse estar. Porque como Nova Friburgo e a região não tem nenhum local, as mulheres, quando são vítimas de violência, que precisam se retirar, ou seja, por causa de pessoas envolvidas na comunidade, têm que ser levadas para o Rio de Janeiro, têm que ser levadas para Maricá. Aí muitas vezes elas não querem nem fazer denúncia. Não querem ir porque não querem às vezes podem receber criança, às vezes não pode. Então. E às vezes elas acabam voltando para dentro de casa, sendo revitimizadas exatamente por causa da falta desse amparo público. Porque ninguém vai ter dinheiro para ficar pagando hotel, né? Isso acontece, inclusive, com as crianças, né? Exatamente, com as crianças também. No lar, mas não tem para onde levar, volta para casa e continua apanhando, né? Se bem que em Nova Friburgo a gente tem uma casa de acolhimento institucional para crianças e adolescentes, pública, é um prédio só, lá no Cônego, em Vargem Grande, e que recebe as crianças que são destituídas do poder familiar, ou seja, ou por causa da emergência do Conselho Tutelar ou porque o juiz assim determinou. Cara, nós estamos chegando nos últimos 5 minutos. E você vai responder uma pergunta que você me fez. Eu tô até colocando aqui, por fim, mas não menos importante, vou pedir que você responda a uma pergunta que me fez através de uma mensagem via WhatsApp. Abre aspas. Até quando conviveremos com os noticiários trágicos de todo tipo de violência contra as mulheres? Será que você arrisca uma resposta à sua pergunta? Bem, Modesto, eu como profissional, né, e como assistente social, eu digo para você que tudo é um processo educacional. E eu digo para você que as mulheres precisam compreender que a educação dos seus filhos homens tem que ser feita de uma forma diferente. Por que eu digo isso? Porque quem faz a educação do homem
é mais a mulher do que o próprio homem. Hoje em dia, já está um pouco mais igual, mas ainda está bem distante. O homem sai de casa para prover a família. A mulher fica dentro de casa ensinando, né, educando, dando valores. Então é preciso que o casal se una para entender que aquele não é o machão, o homem raiz, como a gente escuta hoje em dia, né? Você fala, o moleque raiz. O moleque raiz e tal. Aí o cara fala, isso aí já viu, né? O que vai ser, porque é fraco, porque chora. Então, assim, a lágrima é do ser humano. Por que o homem não pode chorar? Por que o homem não pode atenuar suas emoções? Porque ele tem que ser exatamente a figura da brutalidade. Porque no final, muitas das vezes, a gente já passou por isso, né? Eu já fui, eu fui criança, adolescente, há todos muito nós, tempo, né? Mas a gente é criado para ser o macho alfa, né? Isso, exatamente. Tá. Acabou de dizer isso. Você foi criado para ser um macho alfa. E a gente, muitas vezes, a gente cria os filhos, a gente quer o melhor, mas, no fundo, a gente acaba violentando a própria criança com certas formas de... Não é de indução, né? É de... Porque se o pai e a mãe falam para você fazer, por que eu vou fazer diferente? Né? Exatamente. Existem ditados, inclusive, assim, prendo as suas cabritas que meu bode está solto. Isso é antigo. Né? Então, assim, essas coisas antigas, elas são antigas, mas elas não deixam de estar na atualidade. Então, assim, é preciso que as famílias eduquem os seus filhos de forma independente do gênero, tá? Que isso é muito importante, independente de ser homem e ser mulher, para que aquele ser humano seja respeitado. Eu acho que nós não precisaríamos de tantas leis de proteção, de tantas leis de direitos humanos, se nós agíssemos como os humanos que somos, respeitássemos uns aos outros, independente de credo, de religião, de raça. Eu não gosto de falar esse negócio de raça. Eu acho que todos nós somos seres humanos, nosso sangue é o mesmo. Nós somos da raça humana. Nós somos da raça humana, entendeu? Então, mas ao mesmo tempo você tem que dizer assim, olha, sabendo de uma violência contra a mulher ou de uma violência doméstica contra a criança, adolescente, contra o idoso, denuncie, não se cale, não permaneça calado, que você está sendo cúmplice de uma situação de violência que pode chegar a vias de fato, a situações fatais. É preciso que as pessoas se conscientizem que o processo da violência, ele nunca pode ser naturalizado. Não pode, de forma alguma. Não pode ser naturalizado. E aí, devido à pandemia, devido ao estresse, a problema de desemprego, as pessoas têm que tentar manter o seu equilíbrio emocional e não permitir com que o seu companheiro, seu filho, seu idoso, seja vítima da sua truculência, entendeu? Do seu ato de violência, da sua falta de amparo emocional para sentir as suas emoções, as suas frustrações e não fazer com que o outro sofra por isso. Agora sim, eu quero agradecer ao Luiz Carlos pela presença. Você tem exatos 1 minuto para... Eu agradeço a você, Cláudia Amara. Esse programa, você sabe que a intenção minha era fazer em agosto. Eu sei disso, a gente não teve oportunidade. Mas eu falei que eu queria fazer com você. Muito obrigada. Não que outras pessoas em Friburgo não sejam qualificadas. Tem muitas qualificadas, mas por conhecer você e saber que você é qualificada, e por causa do teu carinho e respeito por você... Muito obrigada. Eu preferi esperar um pouquinho, até porque eu acho que se eu fizesse na semana, ia ser até meio chato, né? Na sexta-feira, e seria no dia 13. Dia 13 foi o dia daquela trágica ocorrência no Cônigo. Isso, a gente estaria falando de um assunto e o crime acontecendo. Seria muito trágico. Então, eu lamentei o crime, porque era uma família que tinha relação com a entidade que eu faço parte. Lamentei. E mesmo que não fosse, qualquer ser humano, foi lamentável o fato, mas... É um crime bárbaro. É um crime bárbaro. E eu espero que o autor seja responsabilizado. Se fosse um país como os Estados Unidos, ele ficaria o resto da vida em cana. Mas no Brasil a gente sabe que não é bem assim. Mas a sua telinha para sua rápida despedida. Eu gostaria de agradecer a TV Zoom, na sua pessoa, Modesto. Parabenizar você que está chegando aos 1000 programas, são 20 anos no ar, não é para qualquer um. Falar que a violência contra a mulher, ela é dinâmica, ela é democrática, a gente não pode se calar.
Dizer que Friburgo tem muitas instituições que trabalham todo dia no combate à violência doméstica e contra a mulher, que é preciso que as mulheres vítimas procurem esses órgãos, não sintam vergonha, se coloquem para uma terapia, se coloquem para um tratamento. O SUS oferece, é pouco, tem poucos profissionais, mas os tratamentos existem. A DEAN está aí, o Tecle Mulher está aí, o CREM está aí, os CRAs existem de portas abertas, os hospitais, as escolas, porque as crianças traduzem essa violência. E eu quero deixar o meu muito obrigado e dizer que a gente está sempre atuando. Até quando a gente não trabalha, a gente continua atuando. E muito obrigada por tudo e uma boa noite aos telespectadores. Como sempre, eu deixo uma frase para vocês. Essa é de Martin Luther King, né? Grande líder norte-americano dos direitos civis, que foi assassinado por causa disso. Ele foi assassinado porque defendia os direitos civis e um idiota lá o matou. Ele viveu no século passado. Ele disse o seguinte: uma das coisas importantes da não violência é que não busca destruir a pessoa, mas transformá-la. Uma das coisas mais importantes da não violência é que não busca destruir as pessoas, mas transformá-la. Eu trago para o exemplo da violência contra a mulher. A intenção não é de destruir o homem, mas transformá-lo num ser humano que respeite a mulher. E no final, se ele respeita a mulher, ele vai respeitar todo mundo, né? Então fica essa frase do Martin Luther King, que morreu por defender a não violência. Isso aconteceu, o Mahatma Gandhi aconteceu com ele também a mesma coisa. Infelizmente, nós temos muitos idiotas à solta pelo mundo ainda. Uma boa noite a todos. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.